Graça e paz a todos vocês, eu sou a pastora Sirlene Fonseca Maciel. Estamos para mais um vídeo da série Mulheres da Bíblia. Que você seja ministrado, que você seja alcançado pela graça e pelo poder do Espírito Santo através destas palavras. Se você não assistiu aos vídeos anteriores, que você possa acessar e possa compartilhar, se inscreva no meu canal e dá o seu like, e assim você vai ser ministrado cada vez mais por esta palavra da série Mulheres da Bíblia. E a mulher que vamos tratar hoje é a mulher chamada Leia. Em algumas traduções, ela também é chamada de Lia. Não importa a tradução, essa mulher nos traz um grande exemplo. Essa sim nos traz um bom testemunho. Uma mulher que eu posso destacar as suas características com antecedência. Uma mulher de grande exemplo em humildade. Humilde, eu posso dizer uma mulher que diante das reações, ela procedia com sabedoria, com humildade, com mansidão. Uma mulher que sabia esperar o tempo de Deus. Ela nos deixa esse exemplo de esperança, de esperar Deus agir, trabalhar e nos dar a vitória no tempo certo. É uma grande mulher, sim. Então vamos ler o texto onde está descrito em Gênesis 29 e o versículo 22. Abra comigo a sua Bíblia, Gênesis 29, versículo 22. Reuniu Labão toda a gente daquele lugar e fez uma grande festa. E aconteceu, ao anoitecer, tomou a sua filha Leia e a trouxe a Jacó, e ele se uniu a ela. Você já deu para perceber que essa mulher, Leia ou Lia, filha de Labão, ela era a filha mais velha de Labão, tinha uma irmã mais jovem, mais nova, que é a Raquel. A Raquel foi quem Jacó conheceu primeiro, estando lá no poço, servindo as ovelhas de seu pai, cuidando das ovelhas um grande rebanho. Então estava Raquel lá, ele conheceu primeiro a Raquel. Mas chegando em casa, conheceu também a Lia, mas a história dela só foi mencionada no seu casamento. Ela só aparece no seu casamento. Essa jovem que estava ali se portando com obediência dentro da casa de seus pais, com temor a Deus, era uma moça virgem, uma moça que estava esperando o casamento em Deus. E eu sei que você se lembra da live anterior, eu comentei no vídeo anterior, eu comentei que o esposo a quem seria de Lia seria o Esaú, filho de Isaque. Esaú, sendo o primogênito, se casaria com Lia. E Jacó, sendo o filho mais jovem, mais novo, embora tenha sido gêmeos com seu irmão, ele era o mais novo. Então ele estaria ali pelos propósitos de Deus se casar de fato com a Raquel, que era a mais nova de Labão. Mas Esaú desprezou a mulher da sua mocidade e se casou com mulheres cananeias, com mulheres que não pertenciam à descendência, à família de Abraão, da sua parentela. Então, fica esquecido a descendência de Esaú e parte aqui então para Jacó. Então ele foi e conheceu a Leia. Mas como foi o seu casamento com Leia? Na verdade, ele trabalhou por Raquel, a mulher que ele amou desde o primeiro momento, a mulher que ele trabalhou por 7 anos para ter a mulher que ele tanto sonhou, que ele tanto almejou, a mulher do seu coração, a mulher que ele tanto almejou. Era Raquel. E no dia do seu casamento, ele toma por surpresa seu sogro Labão. Então, à noite, eu imagino que possa ter envolvido em véus, né? Era o costume, talvez, daquela nação. E entrega a Lia e ele vai e a conhece. E então, quando é ao amanhecer, ele percebe
que não era Raquel, era Lia. Então ele chega para seu sogro e conversam e todos já sabem da história que Labão propõe ele trabalhar por mais 7 anos. E Jacó trabalha mais 7 anos para trabalhar em prol da Raquel, que era quem ele amava. Interessante que a Bíblia deixa bem claro que ele amava Raquel. E a Lia, essa que nós estamos tratando hoje, não menciona que ele a amava. Ela foi dada porque ela não podia ficar em casa, sendo a mais velha, a primogênita, e a mais nova se casar primeiro. Era cultura de seu país, não podia. Então, ela foi dada. Então, ela seria uma segunda esposa, porque de fato o amor de seu esposo era para sua irmã Raquel. Acaba que as duas irmãs tinham ali uma certa rivalidade, né, em conquistar o amor verdadeiro de Jacó. A Raquel já tinha, mas Leia, ela precisava se esforçar. Então Raquel, ela se coloca no papel de humilde, é uma pessoa que começou a entender o propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus para este casamento? Em Ruth, capítulo 4, versículo 11, nos traz bem claro a mensagem do propósito de Deus de Leia se casar com Jacó, era edificar a casa de Israel. E para isso nós vemos com convicção que Leia começou a gerar filhos e gerou filhos muito importantes. Dentre eles eu posso citar aqui que foram 6 filhos homens e uma mulher. Dentre eles eu posso citar Simeão, Judá, Rubem, que foi o primogênito, Levi, Issacar, outros aí que completam 6 homens e uma mulher, que a mulher se chamava Diná. E nos próximos vídeos nós vamos tratar também de Diná, filha de Leia. Mas olha que coisa extraordinária, a mulher que a gente percebe ser desprezada porque não era de fato a mulher prometida para Jacó. Então, mas ela foi dada por seu pai, ela precisava ser obediente e seguir a sua vida toda sendo esposa de Jacó, mesmo sabendo que ele amava a sua irmã. Ela aprende a conviver com essa situação sem reclamar. Ela aprende a viver com essa situação orando, buscando em Deus. Era temente ao Senhor, um coração humilde, quebrantado. E Deus se agrada tanto da mulher que tem um coração humilde, um coração quebrantado. Deus se agrada e começa então a ouvir as suas preces e conceder favor. Olha o que acontece. Leia começa a conceber filhos. E olha esses homens aí tão importantes. Rubem, que era o primogênito, era para ser de fato a sequência dos primogênitos ali, da descendência dos patriarcas. Mas o Rubem, infelizmente, ele profanou o leito de seu pai. Então, deixa de seguir as bênçãos da primogenitura, da descendência de Abraão para ele, no caso para Rubem. Ele então é deixado de lado. Mas Deus escolhe então a Judá, um dos filhos de Leia. Judá, que significa louvor. Eita, que homem que dava louvores ao Senhor. Deus se agradou do coração de Judá desde os primeiros momentos. Embora ter cometido falhas lá na frente, ter vendido um de seus irmãos, mas o seu coração no íntimo se arrependia e o seu nome significa louvor, dava louvores ao Senhor. E Judá, nós sabemos que os seus descendentes foram de reis, seus descendentes foram alcançados até chegar no Messias. E quem é o nosso Messias? O nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Olha só, nós vemos que lá em Ruth capítulo 4 e o versículo 11, o Senhor dá aqui um início da promessa de onde nasceria Jesus Cristo. Ele menciona aqui para Ruth, né? Ele menciona assim como foi com Raquel e com Leia,
então será contigo também, Ruth. E aí foi se estendendo as gerações e a genealogia foi se estendendo até chegar em Maria. Maria, esposa de José, mas ela ainda era virgem quando foi concebida pelo Espírito Santo de Deus e assim concebeu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nascendo aqui como homem, abrindo mão de dos seus atributos divinos, de agir aqui como Deus, o Todo-Poderoso. Então, ele veio como homem e nasceu aqui de Maria. Agora, voltando para Leia, uma mulher humilde, uma mulher que sabia esperar e se colocar no seu lugar. Quando Jacó percebeu que a sua esposa, que ele amava e que realmente depois o seu sogro a concedeu para que ele realizasse os seus sonhos, depois de cumpridos 7 anos, Raquel percebeu que era estéril. Ela era estéril. Então, quando uma mulher era estéril, tinha direito de dar a sua serva para se deitar com seu esposo e assim conceber filhos, como se fosse dela. A Raquel faz isso, concede a sua serva chamada Bila, e ela concede 2 filhos com Jacó. Mas a Raquel, ela não fica satisfeita, ela busca ainda filhos para si. Mas com o passar do tempo, enquanto isso, está aqui a sua irmã, a primogênita, a primeira esposa, de fato, a verdadeira de Jacó, ela gerando filhos, gerando Levi. E olha, Levi também, da tribo dos levitas, os que serviram, adoraram a Deus com suas vidas, os sacerdotes que prestavam suas vidas inteiramente ao serviço da obra de Deus, e o quanto foram honrados. E até hoje a gente vê o quanto essa tribo foi honrada em entregar suas vidas totalmente ao serviço de Deus. Descendente de Leia, a mulher que tinha sido desprezada, mas uma mulher que foi alcançada pela graça, pela misericórdia de nosso Senhor, e assim ela gerou filhos, 6 filhos e uma filha, uma mulher que ela é lembrada por seus filhos, que são filhos que foram bem honrados e até hoje são mencionados, e uma mulher que teve um bom testemunho, uma mulher que soube esperar o tempo de Deus. Ela também, depois de cessar de dar filhos, já com seu coração grato, já com seu coração alegre, ela também tinha uma serva, e ela, então, não satisfeita, entrega sua serva para seu esposo Jacó, e ele concede então mais 2 filhos, e 2 filhos da serva de Leia, que se chamava Rilpa. Zilpa, melhor dizendo, Zilpa, a serva de Leia, concebeu 2 filhos com Jacó. Então, esses também são contados com os 12 filhos de Jacó. São contados todos eles, mesmo com a esposa Raquel, com a esposa Leia e com suas servas. Todos eles são contados, as 12 tribos, os 12 filhos, e são contados os homens. A mulher não era contada, mas nós estamos vendo aí que uma delas é a Diná. E a Diná, eu vou falar sobre ela, sobre o seu testemunho. Mas aqui nós temos essas mulheres que destaco hoje. A Leia sendo uma mulher de bom testemunho, temente a Deus, que nunca reclamou da sua sorte. E o que isso traz para nós de exemplo? Quem sabe você, mulher, está passando por uma provação, talvez até semelhante, de seu esposo estar se entregando a outra mulher, e não de fato a você, que é a esposa com quem se casou, com quem teve a sua primeira noite de núpcias com ele, e você está de fato casada e ele está talvez fazendo isso. Mas eu quero te dizer, não desista do seu casamento.
Olha o exemplo de Leia, não desistiu, permaneceu firme, fiel, servindo a Deus, honrando a Deus, e a sua descendência foi muito honrada através do seu testemunho e de suas gerações. Não foi uma mulher que não estava gerando filhos, mas uma mulher que era frutífera. Uma mulher fértil, uma mulher que deu honra a Jacó com seus filhos, e filhos que talvez através de seu sopro eram filhos amáveis. Então, vejamos aqui essa mulher, um bom testemunho que pode nos trazer hoje bons exemplos de suportarmos o que passamos nos dias de hoje. Qual é a prova que você passa? É no seu lar? É com alguém que está te afrontando? Não afronte ela. Não se iguale ao nível desta mulher que te afronta. Você é a mulher de Deus. Você é uma mulher que está num nível muito mais elevado. Você é uma mulher amada e que Deus está te vendo, Deus está te contemplando, assim como também contemplou a Leia. Então, mulher, não saia do seu nível para confrontar ninguém quando você tiver direito, ou mesmo quando você julgar insatisfeita ou que é injusto, mas saiba que Deus está contigo, pelejando por você, guerreando por você. Qual é a causa que você está passando, a prova neste momento? Entregue esta causa para o Senhor. Deus está contigo. Um coração quebrantado e humilde, Deus não despreza e Ele honra. Lá na frente você vai entender o porquê de você estar passando por tal provação. Somente com o passar dos anos, Leia percebe o porquê que aconteceu tudo isso. Só com o passar dos anos que ela foi vendo o quanto Deus estava honrando a sua descendência, os seus filhos. E o final de sua vida, Leia, eu quero destacar aqui para vocês. Quando ela veio a falecer, ela foi sepultada no sepulcro onde Abraão comprou, o sepulcro de Macpela, em Hebrom. Ela foi sepultada como uma das mulheres das famílias das esposas dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Quem foi sepultada junto com eles foi Leia. Então Leia foi entendida nos últimos anos de sua vida, amada, sim. Ela foi honrada como uma mulher de valor por Jacó, porque Jacó deu um funeral e um sepultamento honroso, digno para Leia, sepultando ela nesse jazigo onde foi sepultada a Sara e a Rebeca. Então estava ali agora essa mulher de honra, de um caráter que nós podemos seguir. Que Deus abençoe a tua vida e que o Senhor te sustente e que o Senhor te fortaleça e que o Espírito Santo de Deus lhe dê forças para que você possa ser como esta mulher, uma mulher de determinação e que saiba esperar o tempo de Deus. Tem o tempo da provação, mas o tempo da vitória virá. Nenhuma prova é para a vida toda. Toda prova tem um fim. Então persevere, seja cada vez mais grata ao Senhor pela vida que você tem. Algo que eu destaco de Leia, ela era grata a Deus pelos filhos que ela tinha e pelo privilégio de vez em quando Jacó ir e se deitar com ela e ela gerava filhos, era uma mulher frutífera. E a tipologia dessa mulher que nos traz para os dias de hoje? Ela é a simbologia das nações que hoje geram filhos que dão frutos espirituais para o nosso Senhor Jesus. E a sua irmã Raquel, que é a tipologia de Israel, que Israel amou tanto, mas ela a princípio não dava filhos. Ela era uma mulher estéril. Então, não seja uma mulher que venha trazer infertilidade no seu lar.
mas pode seguir esses exemplos aí de ser uma mulher que dê frutos, uma mulher no reino de Deus que dê filhos espirituais, uma mulher que ganha almas, uma mulher que evangeliza, uma mulher de bons testemunhos. Eu posso aqui dizer que a mulher que ganha almas, que gera filhos espirituais para o reino de Deus, essa é uma mulher louvada, honrada e sábia, porque quem ganha almas, sábio é. Assim foi essa mulher de hoje, a mulher chamada Raquel, uma mulher frutífera, sábia, humilde, uma mulher que soube honrar o seu matrimônio, honrou seus filhos e assim o Senhor a abençoou. Amém? Deus abençoe tua vida. Pai, eu te louvo, te dou graças pela vida de cada pessoa que está a ver este vídeo. Que o Senhor recompense, que o Senhor traga vida, traga vitória, que o Senhor traga, Senhor, a solução para os problemas que estão enfrentando em família, em seus lares. Dai vitória. Nós oramos e pedimos o teu agir, opere milagre, porque só o Senhor é Deus, o Deus de Israel, o Deus das nossas vidas, o Deus dos céus e da terra. Abençoe todas essas famílias que estão agora sendo alcançadas por esta palavra. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém?